Eles vão pegar agora uma urna, eles mesmos vão fazer isso. Eles vão configurar o código-fonte para dar o resultado que eles querem, a equipe de TI, e eu vou apresentar isso. Tipo assim, eles apresentando ninguém conhece. Eu vou apresentar, falar assim, olha, gente, isso daqui é saudável, porque ó, eu alterei aqui. E ao mesmo tempo eu vou falar, a única solução é o TSE autorizando essa fiscalização, porque eles pediram hoje e não autorizou. Tá aí, não sei se vocês conseguiram ouvir um pouquinho, mas o próprio advogado dele disse que não sabia do conteúdo desses áudios, mas não são os áudios da reunião, né? É o áudio falando da reunião, né? Que peso tem isso, Sakamoto? Pode valer alguma coisa esse áudio? Olha, Fabíola, primeiro é o seguinte, a gente tem que sempre fazer a ressalva, né? São áudios, é claro, se você fizer uma leitura crua e fria em cima do áudio, são sempre áudios bombásticos, né? Ainda mais de pessoas confessando, né? Sendo gravadas sem saber que estão sendo gravadas e confessando, né? Seus crimes ou crime de terceiros. Então, é claro que são, por si, pela letra, né? Pelo conteúdo que está lá, eles são áudios bombásticos. Agora, o que ele precisa fazer são duas ressalvas. Primeiro, o Walter Delgatti Neto, né, a gente precisa pegar isso como indício e a Polícia Federal usar para buscar outras provas de confirmação. Por quê? Aí vem a ser o segundo ponto. O Walter Delgatti Neto, ele é muito garganta, né? Ele claramente, você vai pegar esses áudios, são os áudios de alguém que está querendo se mostrar para o interlocutor, para mostrar que é uma pessoa importante, o presidente precisa de mim, o presidente me quer, olha, a deputada, a mãe da deputada me serve Nescau com leite. Inclusive, mostra uma pessoa que está, eu poderia até chamar o Christian Dunker nessa hora para fazer uma análise, uma pessoa que está em busca de aceitação, em busca de fama. E isso está muito claro, estava muito claro na CPMI, estava claro em todos os processos. Walter Delgatti não é um herói, Walter Delgatti é uma pessoa que tropeçou em dados públicos, né? E que depois disso foi chamado, foi convocado pela direita para, dados públicos no caso da Vaza Jato, né? E aí acabou se desdobrando num processo que acabou levando à anulação da condenação de Lula, mas depois ele acaba sendo chamado pela direita exatamente pela fama conquistada naquele primeiro momento. Dito isso, e feito todas essas ressalvas, né, é claro que os discursos dele confirmam que uma coisa que é gravíssima, que Bolsonaro pegou ele e jogou dentro do Ministério da Defesa para discutir com os militares, né, formas, né, de tirar a credibilidade das urnas eletrônicas e também que queria uma ajuda exatamente para alterar o código-fonte das urnas eletrônicas. Spoiler, ele nunca conseguiria isso, porque precisaria a pessoa lá de dentro do TSE, alterar lá dentro do TSE o código-fonte, naquela sala cofre do TSE, coisa que ele não tinha acesso. Né? E a ideia, pelo que somando isso com o depoimento da CPMI, depoimento da Polícia Federal, queria criar pelo menos um código-fonte paralelo para uma urna eletrônica paralela para mostrar que era possível fraudar o conteúdo. Ou seja, esse depoimento e esses áudios, né, eles ajudam a confirmar o depoimento do Delgatti de que Bolsonaro queria a ajuda dele para fraudar as eleições. Esse é o ponto, né? Agora, como eu disse no começo, depende de outras fontes de confirmação, porque só a palavra do Delgatti não basta. Aliás, e aí é muito curioso, né, Sakamoto, porque tem a palavra dele e a palavra da Carla Zambelli. Hoje, até entrevistando aqui o advogado do Delgatti e o advogado da Carla Zambelli, eles têm duas versões, óbvio, né? Só que o próprio advogado do hacker, ele diz que realmente não tem provas, assim, nem em relação ao que é mais evidente ali, e claro, talvez para a sociedade, que foi o mandado de prisão falso do Alexandre de Moraes, porque esse foi publicado, né, e as pessoas viram. E ele diz que foi a Carla Zambelli que pediu isso e que ele recebeu por isso. Só que ele falou que ele não tem provas disso, não tem provas do pedido da Zambelli. Então vai ficar uma versão contra a outra, e é isso que você está falando. Agora, como que a justiça vai chegar à verdade? É uma versão contra a outra. Tem caminhos para chegar à verdade, né, Sakamoto? Tem alguns elementos, Fabiola, que aí precisa ser levado em consideração, que o próprio presidente Jair Bolsonaro confirmou. A questão de ter apresentado o hacker para o Ministério da Defesa aconteceu. Isso o hacker falou, o Walter Delgatti Neto falou, o Bolsonaro confirmou, né, que foi apresentado para
o Ministério da Defesa, que o Bolsonaro levou e pediu para o Ministério da Defesa usar os conhecimentos dele, assim, e aí o Ministério da Defesa só diz que, olha, reconhece que ele foi lá para dentro, só não reconhece encontro com um, encontro com outro, etc. Ou seja, pelo menos essa linha de investigação, ela se confirma nesse ponto de que o Bolsonaro queria o hacker ajudando para tentar demonstrar alguma fragilidade das urnas eletrônicas no Ministério da Defesa. E isso em si é um absurdo já. Então é o seguinte, existem o hacker e a Carla Zambelli não vão entregar provas, só que a Polícia Federal, com as suas investigações, com cruzamento de telefone, com busca de dados na nuvem, com dados aqui e ali, podem comprovar esses vínculos. Não necessariamente precisa da declaração e da confissão de ambos, Fabiola.